de toda esta atividade, em especial a senhora magnífica reitora interina, a doutora Maria Helena, que nos brinda aqui com a sua presença. Quero também dirigir uma saudação a todos os participantes desta atividade, as distintas individualidades localizadas nos diversos poderes públicos e órgãos constitucionais. Nós estamos já com 15 minutos, 18 minutos mais ou menos de atraso em relação àquilo que era a agenda inicial, por isso vou passar diretamente à apresentação do primeiro orador nesta minha moderação, que é o senhor professor doutor Jorge Bacelar Gouveia. O senhor professor é licenciado em Direito, na menção em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, desde 1989, é mestre em Direito na especialidade de Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 1993, e doutor em Direito na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, em 1999. É agregado em Direito na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito também da Universidade de Lisboa, Nova de Lisboa, melhor dizendo, em 2007. É atualmente professor catedrático da Universidade de Nova de Lisboa desde 2009 e professor catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa desde 2008, presidente do Instituto de Direito e Segurança e também presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados. Tem diversas valências profissionais, é advogado, jurisconsulto e árbitro, é árbitro judicial nacional e internacional, árbitro na jurisdição administrativa e fiscal, faz também arbitragem no Conselho Econômico e Social e árbitro do Centro de Arbitragem Administrativa. É um autor com obra reconhecida e divulgada, com mais de 150 títulos, dentre manuais, monografias, artigos científicos em diversos domínios, tendo preferência para a área do direito constitucional, os direitos fundamentais, o direito regional, o direito eleitoral. Tem também publicações no direito internacional público, aí, portanto, com especialidade para os direitos humanos, o direito do mar, o direito do espaço, ainda no direito fiscal, o direito da segurança, o direito da religião e o direito comparado de língua portuguesa. Esta é apenas uma nota síntese do currículo do senhor professor Jorge Bacelar Gouveia. Portanto, penso que todos nós acompanhamos há muito pouco tempo o currículo do senhor professor tornado público recentemente e que, na verdade, não só nos remeteu para uma verdadeira insignificância biográfica em relação àquilo que eram as valências, muito grandes valências do seu currículo, como também a uma crise existencial sobre aquilo que deve ser o percurso que nós temos que fazer para igualar tanto o mérito acadêmico e profissional como aquele que o senhor professor mostrou naquele vasto e muito elegante, muito interessante currículo. Senhor professor, é uma honra para nós, enquanto Universidade Católica, contar com a sua comunicação. É também uma honra poder moderar a sua intervenção. Recebo as saudações deste humilde interessado nas vestes acadêmicas e a palavra é agora sua, queira tomar portanto, o destino desta intervenção. Tem 30 minutos. Muito obrigado, agradeço desde já ao professor Leandro Ferreira a simpática apresentação que fez do meu currículo, com esse toque final que não tinha a intenção de tornar a vida de quem quer que fosse angustiada, pelo contrário, acho que é um serviço e a certa altura na vida entendi que devia colocar à disposição de muitos muita obra publicada que já não tem direitos de autor, aliás, incluindo precisamente o Manual de Direito Constitucional de Angola, aliás, que vem aqui atrás de mim, que está à vossa disposição em free access, embora agora esteja a pensar na segunda edição, uma vez que há poucos dias foi publicada a primeira revisão da Constituição de Angola de 2010. Aproveito também esta ocasião, penso que isso é importante, para saudar o colega também Teófilo Cojo, que comigo integra este painel, e uma saudação geral, evidentemente, desde logo à senhora reitora interina da Universidade Católica,
a professora Maria Helena Miguel, e também lembrando, já agora, um anterior reitor, o arcebispo Dom José Mbamba, que eu conhecia pessoalmente, aliás, que pude visitar várias vezes, e que também durante um tempo ocupou o lugar de reitor da Universidade Católica de Angola. Também cumprimento o senhor diretor do Centro de Direitos Humanos e Cidadania, o professor Wilson de Almeida Adão, e já agora também o professor João Francisco, que foi a pessoa com quem mais me relacionei nestes dias para operacionalizar esta minha presença, e portanto fica aqui também em particular ao professor João Francisco um abraço especial por toda a gentileza e pelo interesse da minha participação. Aquilo que é pedido no âmbito deste congresso, aliás, muitíssimo bem organizado, sobre constitucionalismo e direitos humanos, perspectivas e desafios, é falar um pouco sobre o constitucionalismo português e os direitos humanos, os desafios atuais. Vou tentar fazê-lo no pouco tempo que me dão, e aliás, por isso, também só posso dar os parabéns ao colega que me antecedeu, porque de facto em pouquíssimo tempo nos fez uma magnífica intervenção, o professor Alfredo Flores, que também cumprimento. Eu vou tentar fazer o mesmo, creio que não vai ser fácil. Mas talvez para começar, eu gostaria de referir o seguinte: quando nós falamos em constitucionalismo, podemos estar a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Uma coisa é o constitucionalismo como movimento político, filosófico e jurídico que marca o nosso tempo, marca o tempo da idade contemporânea, marca o tempo da construção do Estado de Direito, ou podemos dizer o Estado Constitucional de Direito, embora nestes 2 séculos com mudanças profundas entre aquilo que foi o Estado liberal e aquilo que foi ou que ainda é o Estado social e aquilo que foi ou que será o Estado pós-contemporâneo. E isso é um tipo de constitucionalismo, mas quando aqui no programa se fala em constitucionalismo português ou constitucionalismo brasileiro ou constitucionalismo angolano, estamos a pensar num outro tipo de abordagem, que é precisamente frisar os aspectos específicos das ordens constitucionais dos nossos países. Aqui estamos todos próximos, embora não totalmente falantes de língua portuguesa, mas frisar os aspectos específicos que nós temos nas nossas próprias constituições. Ora, eu aqui gostaria só de referir que, a meu ver, há um constitucionalismo de língua portuguesa que ultrapassa, evidentemente, o constitucionalismo português, ou o constitucionalismo brasileiro, ou o constitucionalismo angolano. O constitucionalismo de língua portuguesa que pode, no fundo, ser enquadrado em 4 vagas, evidentemente começando pela Constituição Portuguesa de 76, que é a mais antiga das constituições dos países lusófonos que existem atualmente, depois a Constituição Cidadã de 1988, precisamente a Constituição do Brasil, à qual o seu professor André Flores fez referência, depois uma terceira vaga, que são as novas constituições dos Estados africanos de língua portuguesa, que foram aprovadas depois da queda do Muro de Berlim e na passagem da Primeira à Segunda República desses vários países. Em alguns países, aliás, já não há só uma segunda, mas há já uma terceira Constituição, é o caso da Constituição angolana de 2010 ou a Constituição moçambicana de 2004, que foram feitas depois de um primeiro momento de transição da Primeira para a Segunda República, e depois uma quarta vaga, a Constituição de Timor-Leste, um pouco mais tardia, 2002, e assim sucessivamente. Portanto, neste conjunto, nesta família, podemos assim, de família de direito constitucional de língua portuguesa. Portanto, mas não é sobre isso que eu quero falar, mas vou falar da perspectiva de Portugal agora, em particular, e frisando, a meu ver, aquilo que a Constituição Portuguesa de 66 e o pensamento constitucional português pode dar de contributo mais inovador em matéria de direitos humanos ou em matéria de direitos fundamentais. E de facto há vários temas que eu gostaria aqui de colocar à vossa reflexão. E o primeiro deles é o tema do modo como na Constituição Portuguesa de 66 são apresentados os direitos fundamentais. E de facto a nossa Constituição, nossa agora neste sentido de portuguesa, sou português, é uma Constituição que marca uma época importante, não só, evidentemente, na nossa história portuguesa precedente, a história da Constituição de 33 e do salazarismo e do Estado autoritário, mas também marca uma importante viragem no próprio plano da Europa, porque em 74, 76, a transição para a Revolução e a transição para a democracia constitucional portuguesa, na Europa também é um momento novo,
juntamente com o espanhol e com o grego, digamos, de um reforço ou de um rejuvenescimento do próprio constitucionalismo europeu democrático e social. E em matéria de direitos fundamentais, eu gostaria aqui de frisar alguns aspectos. Desde logo, por exemplo, o facto de nossa Constituição fazer uma referência expressa à Declaração Universal dos Direitos Humanos. É das poucas Constituições, embora agora as Constituições africanas lusófonas também o façam, mas é das poucas Constituições que faz uma referência expressa e indexa expressamente a interpretação e a integração do catálogo de direitos fundamentais que está na Constituição documental à própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que é realmente um arrimo seguro e é um penhor digamos, de grande vantagem e de grande solidez na própria interpretação desses direitos, porque, evidentemente, a Declaração Universal é um documento insuspeito do ponto de vista da efetiva proteção dos direitos humanos que ele realmente tem e que marcou a viragem no direito internacional para uma nova fase das nossas vidas, a fase da proteção internacional dos direitos humanos a seguir à Segunda Guerra Mundial. Esse é um aspecto importante. Outro aspecto, este no artigo 16, número 2, no mesmo artigo, agora no número 1, há o aspecto de, para o constitucionalismo português, os direitos fundamentais não são apenas aqueles que estão consagrados no catálogo, que estão lá redigidos, mas também podemos abrir os direitos a outros direitos, abrir esse catálogo a outros direitos consagrados nas leis ordinárias ou nas normas de direito internacional. Portanto, não há uma visão fechada, não há uma tipologia fechada, mas, pelo contrário, uma tipologia aberta dos direitos fundamentais que estão na nossa Constituição. Isso também tem uma grande relevância, porque muitas vezes não é fácil fazer uma revisão constitucional e os direitos que ficaram esquecidos ou os direitos que não foram incorporados por terem sido objeto de uma disputa política acabam por ser aprovados e acabam por ser relevantes também ao nível do direito constitucional, porque há um fenómeno de constitucionalização, quer através de tratados internacionais que não passam pelo crivo da rigidez constitucional, ou através até de legislação interna, até de regulamentos, podemos chegar aí, e portanto tornando mais fácil precisamente o aparecimento de novos direitos, aquilo que se tem chamado na nossa doutrina cláusula aberta de direitos fundamentais atípicos, que aliás está prevista na Constituição Portuguesa no artigo 16, número 1. Assim como também os nossos direitos não têm que estar necessariamente na parte primeira da Constituição, embora ela tenha realmente esse nome, direitos e deveres fundamentais. Os direitos fundamentais podem estar em qualquer lugar da Constituição, não é pelo facto de estarem fora da enumeração que tem esse epígrafe que perde a qualidade de direitos fundamentais. E, portanto, há alguns, bastantes até, no caso português, direitos que estão noutros lugares da Constituição, mas estando na Constituição documental e na Constituição formal, não deixam de ser direitos fundamentais com a força e a rigidez própria dos direitos fundamentais de natureza constitucional. Depois também, nesta matéria, há outras particularidades interessantes que é preciso referir. A ideia da aplicabilidade direta dos direitos fundamentais, ou pelo menos dos direitos económicos, dos direitos legais e garantias. A aplicabilidade direta ou a aplicabilidade imediata, que são duas coisas distintas, mas aparecem muitas vezes a par. E isso tem sido muito importante. Talvez em Portugal a doutrina e a jurisprudência tenham interpretado isto como um modo conservador, mas é muito importante quando muitas vezes as Constituições consagram novos instrumentos de ação dos cidadãos, mas depois os cidadãos não podem exercer os direitos que estão consagrados na Constituição porque depois não se fez a lei ordinária para tornar execuível esses mesmos direitos. E isto não pode ser, e portanto, mesmo na falta de lei ordinária, é preciso ser mais criativo e tornar executáveis os direitos que estão na Constituição, mesmo não havendo lei ordinária, porque muitas vezes é o poder conjuntural legislativo que poderia, nesse caso, bloquear o poder constitucional, que é superior e é estrutural na ordem constitucional, na ordem jurídica e na ordem política. Aliás, no caso de Angola, tenho acompanhado algumas questões que se relacionam precisamente com o facto de haver novos direitos consagrados na Constituição, mas como não há lei ordinária, os cidadãos ficam impedidos, ou talvez não, de exercer esses direitos. Estou a referir-me em particular ao direito de ação popular, que suscitou muitas dúvidas há uns tempos, porque não havendo uma lei que operacionalizasse o exercício do direito de ação popular, entendia-se que esse direito não podia ser exercido perante os tribunais. A meu ver, essa interpretação, que talvez seja uma interpretação mais defensiva, talvez pudesse ser mudada no sentido de haver uma interpretação mais progressista e, portanto, prescindindo da lei ordinária e fazendo adaptar interpretativamente as regras processuais e admitindo que se possa exercer esse direito de ação popular sem necessidade de uma lei ordinária que, se for feita, não sei se entretanto já foi feita, será sempre, evidentemente, bem-vinda. Depois, há outro aspecto ainda importante neste primeiro tema, que é
hoje a desvalorização de uma dicotomia radical entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais. No tempo em que eu tirei a graduação, nos anos 80, havia quase aqui, digamos, uma distinção entre ovelhas e cabritos. E, portanto, as ovelhas eram os direitos, liberdades e garantias, e os cabritos eram os direitos económicos, sociais e culturais, para usar aqui uma metáfora bíblica. Mas hoje as coisas já não são assim. Porque verificamos coisas curiosas. Desde logo esta mais importante, é que há o mesmo bem jurídico que é defendido quer por direitos, liberdades e garantias, quer por direitos económicos, sociais e culturais. Então, se o mesmo bem jurídico é protegido nos dois grupos de direitos, não faz sentido uma distinção radical que desvitaliza a importância dos direitos económicos, sociais e culturais e apenas valoriza os direitos, liberdades e garantias. E, portanto, tem que haver aqui, digamos, uma diminuição dessa fratura, dessa dicotomia e tentarmos encontrar diferentes velocidades e diferentes faculdades que podem ser exercitadas, umas mais, de uma forma mais imediata, outras talvez menos imediatamente, e que dizem respeito exatamente ao mesmo bem jurídico. E, portanto, hoje a doutrina constitucional portuguesa tem vindo a retificar um pouco o caminho que outrora era claro, seguro e indiscutível, no sentido de uma divisão abissal entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais, embora essa divisão ainda exista nesses termos, no próprio texto e na sistemática da Constituição. Portanto, estes são os aspectos que são curiosos no plano constitucional português no que respeita à positivação dos nossos direitos fundamentais. Mas agora vamos entrar em aspectos mais de substância, digamos assim, e mais particulares. E a minha segunda reflexão que eu gostaria aqui de deixar tem que ver com o facto de saber se há um critério que seja uniformizador ou uniforme dos nossos direitos fundamentais. Aliás, esta pergunta não vale só para Portugal, vale para todos os nossos países, incluindo também o Brasil. Ou seja, os direitos fundamentais que nós temos hoje filiam-se numa única teoria de direitos fundamentais ou há várias teorias e, no fundo, nós temos é que aceitar que os direitos fundamentais de hoje são o produto de uma acumulação histórica de vários movimentos filosóficos e de vários movimentos políticos que fizeram um caminho histórico sem que uns se tivessem excluído completamente dos anteriores. E é evidente que sim. É evidente que quando nós olhamos a um catálogo que é cada vez maior de direitos fundamentais, nós vemos direitos que já vêm do liberalismo, direitos que correspondem à teoria liberal dos direitos fundamentais, vemos direitos que vêm do Estado Social, a teoria que mostra que os direitos correspondem ao princípio da socialidade, para usar a expressão de origem alemã, e vemos outros direitos, até em algum caso, no caso português, alguns direitos até de teor marxista, embora poucos, e outros direitos relacionados com a teoria democrática dos direitos fundamentais, que sobretudo na Alemanha se desenvolveu para garantir que não houvesse partidos extremistas, porque nos anos 50 a Alemanha, o Tribunal Constitucional Alemão distinguiu quer um partido fascista, quer um partido comunista, e portanto nós vemos que na verdade não há uma única teoria explicativa dos direitos fundamentais, mas nós hoje não podemos ter aqui uma concepção monista, mas pelo contrário pluralista em relação à diversidade desses direitos, o que não tem nenhum problema, porque corresponde à diversidade e à evolução da própria sociedade, embora depois possa ter as suas complicações, sobretudo quando nós pretendemos alargar o catálogo dos direitos fundamentais, precisamente por via da cláusula aberta, a outros direitos que não estão lá consagrados. E nós, para encontrarmos esses direitos que não estão na Constituição, temos de ter um critério material. E podemos ter respostas erradas, ou seja, de não encontrar nenhum, que não pode ser, ou de encontrar todos. Todos os outros direitos são fundamentais. Portanto, nós temos que ter aqui um equilíbrio entre o nada e o tudo. E eu não sei se as várias teorias que estão subjacentes ao catálogo português de direitos fundamentais podem servir nesse aspecto. É uma tarefa árdua encontrar a tal fundamentalidade material que justifica não só os direitos que estão na Constituição, como justifica, através desse critério, que seja a luz que possa iluminar o caminho para encontrar esses outros direitos que estão fora da Constituição formal e que podem ser constitucionalizados através da via da cláusula aberta de direitos fundamentais. Bom, mas agora eu gostaria de falar ainda de mais temas específicos, e o terceiro tema tem a ver com, agora, desafios novos, coisas novas que têm vindo a surgir. E este tema tem a ver com a boa governação. Nós temos hoje enfrentado em muitos países questões importantes no que respeita à justiça, no que respeita ao interesse público, questões de combate à corrupção,
que são questões muito faladas. Em África, sobretudo, é um tema que está na ordem do dia, enfim, com muitas queixas e muitos rankings em que coloca os países africanos nos patamares mais baixos que podem medir, digamos, a corrupção nos vários países e, sobretudo, as Nações Unidas têm feito um fincapé grande na adoção do conceito de boa governação, que é um conceito que não é só jurídico, é um conceito também político e é um conceito de políticas públicas e que, curiosamente, a Constituição angolana até adota lá num artigo que diz respeito ao Tribunal de Contas. A Constituição portuguesa não tem o conceito de boa governação, mas evidentemente que aqui a boa governação corresponde à preservação do interesse público e corresponde, sobretudo, à edificação de um conjunto de novos direitos que façam a justiça, ou que façam com que a justiça seja um poder judicial forte. Forte em vários sentidos. Forte porque seja verdadeiramente independente de outros poderes e, portanto, os magistrados sejam verdadeiramente independentes e sejam escolhidos pelo mérito e não sejam escolhidos com base em critérios de natureza política, que são critérios espúrios e que podem contaminar a sua independência quando são designados como magistrados. Eu sei que o tema se pode colocar também em Portugal em matéria, por exemplo, de escolha dos juízes para o Tribunal Constitucional, ou, por exemplo, a questão do acesso à justiça, que não possa ser negada nem por razões económicas, nem por ausência de regras processuais que impeçam o acesso dos cidadãos à justiça para impugnar atos do poder público, sobretudo do poder administrativo, e, portanto, a necessidade da reforma do contencioso administrativo em Angola é uma necessidade premente, ou, às vezes, a consciência que muitos advogados não têm. Já agora aqui prevalece-me um pouco da minha qualidade de Presidente do Conselho Fiscal de Ordens de Advogados de Portugal, que é, de facto, às vezes os advogados não terem noção da sua importância na defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos. Realmente, mas em Angola até nem tem acontecido muito isso, porque há vários episódios que não agradaram muito ao poder político, mas vários episódios em que a Ordem dos Advogados em Angola assumiu o protagonismo na defesa de certos direitos. E, portanto, penso que a questão da boa governação se alcança não só, evidentemente, através da transparência das regras aplicáveis às contas públicas, não só a fiscalização das contas públicas, com certeza que tudo isso é muito importante, mas também a boa governação atinge todo o setor da justiça, a suficiência dos magistrados, a sua qualidade e a independência que eles devem ter em relação aos outros poderes, que é, de facto, talvez hoje a única regra fundamental que fica da separação dos poderes que se discutiu e que se inventou no século XVIII, talvez seja esta a única que é, e que não pode ser posta em causa, a separação entre o poder judicial e os outros poderes, legislativo ou administrativo ou natureza política. Um quarto tema, eu vou já caminhando para o fim, diz respeito também a um tema novo, em Portugal e também em Angola e em vários países, que é o tema quer dos direitos das mulheres, quer o tema dos direitos das minorias. Eu aqui não incluo as mulheres nas minorias, mas, na verdade, as mulheres são uma minoria do ponto de vista do poder que têm, porque não têm um poder real ou não têm um poder equiparável em relação aos homens. E, portanto, tem havido um conjunto de mecanismos que têm vindo a fortalecer os direitos das mulheres, a sua capacidade de intervenção na vida política e até na vida pública e até na vida privada. Nós em Portugal já temos até regras sobre a necessidade de as mulheres serem representadas, ou ambos os sexos, mas claro que acaba por incidir nas mulheres, mas cláusulas mínimas de representação dos dois sexos, até em órgãos de empresas privadas cotadas em bolsa. Portanto, imaginem que a regra da paridade também já chega às relações privadas e não está apenas no âmbito dos órgãos públicos. Neste momento temos uma regra segundo a qual se exige que 40% dos cargos eletivos sejam compostos por pessoas de diferente sexo. Era 33%, agora foi feita uma recente alteração e passou para 40%. Além de haver também uma lei que é genérica para toda a administração pública. Portanto, isto significa o avanço significativo dessa mesma ideia de paridade entre homens e mulheres, precisamente em reconhecimento da inferioridade fáctica da capacidade de intervenção das mulheres na vida política. Claro que há outros âmbitos, a vida laboral, a discriminação da mulher no trabalho, o assédio e outras áreas. Depois há outros grupos, estes são verdadeiramente minoritários do ponto de vista numérico. É o caso das pessoas com deficiência, que é um assunto que é muito importante e que é esquecido, infelizmente. O assunto dos estrangeiros, dos imigrantes, aqui mais em Portugal tem sido uma questão complexa, ou de outras minorias religiosas, minorias étnicas ou minorias de orientação sexual. E, portanto, essas questões são questões que têm que ser colocadas em cima da mesa
e que devem ser enfrentadas como problemas de direitos humanos, em relação aos quais é necessário encontrar uma nova resposta. Depois, um quinto tema tem a ver com uma nova visão que os direitos fundamentais têm vindo a ter, que já não é uma visão antropocêntrica, mas é uma visão talvez biocêntrica ou até ecocêntrica. É a ideia dos direitos em relação à natureza, direitos fundamentais em relação à natureza. Não só a questão dos direitos dos animais, aliás, em Portugal recentemente fizemos uma alteração ao Código Civil, e os animais, não deixando de ser objeto da relação jurídica, são objeto de uma proteção especial. Aliás, há dois crimes que têm a ver com os maus tratos aos animais. O maus trato e o abandono dos animais são dois crimes estabelecidos no Código Penal Português, são os dois últimos artigos do Código Penal Português. Portanto, os maus tratos e causar abandono ou sofrimento despropositado e caprichoso aos animais já são considerados práticas criminosas. E, portanto, isto significa que há uma mudança aqui de paradigma em relação à visão que nós temos dos direitos fundamentais, porventura, deixando de ser uma visão tão antropocêntrica como tem sido, para ser uma visão biocêntrica ou até, para algumas teorias um pouco mais naturalistas, uma visão ecocêntrica dos próprios direitos fundamentais. Claro que isto não significa que as pedras e as árvores passem a ter personalidade jurídica, mas significa que é necessário encarar a natureza de outra forma, até porque, em último termo, a defesa da natureza, aliás, o Papa Francisco fez recentemente uma encíclica precisamente sobre isso, a própria natureza é a nossa casa comum e, portanto, quem destrói a natureza destrói-se a si próprio, não imediatamente, mas a breve trecho. Aliás, recentemente saiu um relatório que mostra como nós estamos mal do ponto de vista do aumento da temperatura do planeta e, portanto, se não fizermos nada nos tempos mais próximos, isso levará a uma mudança substancial das condições de vida no nosso planeta. Um sexto tema diz respeito às questões do ciberespaço e da sociedade digital. Com esta pandemia, desenvolvemos todos muito as nossas competências em matéria digital, em matéria de computadores, de informática. Aliás, esta conferência é exemplo disso mesmo. Isto não seria possível acontecer, ou seria possível, mas não haveria vontade ou necessidade de o fazer há 2 anos. Agora aqui estamos todos em diálogo através de uma plataforma informática, mas de facto as questões do ciberespaço são questões que se colocam hoje em cima da mesa e em vários aspectos. Desde logo a questão da proteção dos direitos pessoais, aliás aí a Constituição Portuguesa foi talvez a primeira Constituição do mundo que consagrou um artigo só dedicado à proteção dos dados pessoais que sejam informatizados, o célebre artigo 35, que existe desde a Constituição, na sua versão originária de 1976, passando para um documento recente, aprovado há cerca de poucas semanas, a Carta de Direitos Humanos na Era Digital, a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, que suscitou uma dúvida em relação ao artigo 6º, mas penso que o documento no seu conjunto é um documento muito importante, que resume, não sendo totalmente inovador, que resume um conjunto de novos direitos fundamentais que o cidadão tem em relação ao ciberespaço e no ciberespaço. Para além do facto de haver um regulamento europeu muito importante, o chamado RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, aliás, que em boa parte foi antecipado pela legislação portuguesa, quer a Constituição, quer a nossa lei ordinária que dizia respeito à proteção dos dados pessoais informatizados, mas que é um novo padrão muito mais avançado de proteção dos direitos pessoais e, portanto, garantindo um conjunto de proteção e de bens em relação à utilização da informática. Claro que isto é a perspectiva pessoal, sobretudo aqui a grande questão é a questão da privacidade, do direito à privacidade, até que ponto ele é possível ainda manter. Depois há outras questões, há questões que têm a ver com o comércio eletrónico, a questão com a fiscalidade do comércio eletrónico, depois as questões também do cibercrime e da cibersegurança, que são outras realidades, mas também têm a ver com o ciberespaço. E para ainda terminar, o 7º tema é um tema tipicamente angolano, que é precisamente o facto de a Constituição angolana, no seu artigo 7º, aceitar a validade e a força jurídica do costume, desde que não seja contrário à Constituição ou ao princípio da direito da pessoa humana. Ora, aqui temos uma porta aberta para a criação de novos direitos. E aqui vou um pouco atrás e refiro-me aos direitos das minorias culturais e das minorias étnicas. E, portanto, o facto de a Constituição angolana aceitar a validade do costume, que sobretudo costume esse que é inerente a uma realidade étnica das autoridades tradicionais, das comunidades tradicionais, isso é também uma porta aberta para a consagração de certos direitos ou de certos modos de vida
que essas comunidades têm e que têm que ser respeitadas por força da Constituição. E costumes esses, aliás, que podem ser contrários à Constituição, embora o artigo 7 não o diga, mas podem ser contrários a certas coisas da Constituição. E, portanto, o artigo 7, num certo sentido, até é um artigo contraditório, porque não se percebe que o artigo 7 fala na validade do costume e depois vem dizer que o costume não pode ser contrário à Constituição. Então, se não pode ser contrário à Constituição, o costume não serve para nada. Ele poderá ser contrário a certas coisas da Constituição, não pode ser contrário aos valores fundamentais da Constituição. Nesse aspecto, a Constituição moçambicana, que tem o mesmo sistema no artigo 4º, é melhor, porque podemos aceitar o costume contrário à Constituição nos aspectos que não são essenciais, mas não, claro, nos aspectos que sejam essenciais. E, portanto, o costume deve ser aceito. Desde logo, ele é contrário à Constituição, porque o costume é uma fonte normativa autónoma e concorrente e contrária à própria lei, e, portanto, o próprio facto da Constituição dizer que o costume vale já está a autocontradizir-se, porque já está a dizer que, afinal, a lei que a própria Constituição prevê como poder legislativo não é exclusivo do território nacional de Angola, porque aceita que haja uma outra fonte normativa concorrente com a lei, que é precisamente o costume. Porque o costume, para poder existir, tem que ter um espaço próprio de normatividade e nesse espaço vai prevalecer sobre a lei. E, portanto, a lei deixa de ser, evidentemente, o único instrumento de criação de normas no território nacional. Portanto, o artigo tem que ser objeto de uma reinterpretação e esse artigo é a porta aberta para a consagração de direitos das comunidades étnicas e das comunidades tradicionais. Há vários problemas que aí se colocam. Angola fez agora uma reforma autárquica, já tem o direito autárquico pronto para funcionar, agora falta só fazer as eleições. Não fez ainda a legislação sobre as instituições do poder tradicional. Penso que isso é importante. Será muito mais difícil, acredito que sim, mas é evidente que o reconhecimento dos poderes tradicionais é um aspecto que permite dar espaço a um grande desafio que se coloca pela frente, que é saber até que ponto essa vida comunitária tradicional se pode desenvolver de uma forma diferente daquilo que está estabelecido na Constituição, que está estabelecido num padrão comum de vida urbana ou de vida, digamos, padronizada no plano internacional. E, portanto, é um aspecto que deixa a concepção, sobretudo, dos angolanos. Tem havido alguns trabalhos sobre isto, um trabalho de tese de doutoramento da professora Luzia Sebastião e a tese de doutoramento do professor Carlos Feijó, embora o primeiro num aspecto penal, o segundo num aspecto constitucional, mas é um tema que merece ser estudado e sobretudo pelos angolanos. Aqui, um pobre europeu como eu é capaz de ajudar pouco porque nós não conhecemos a realidade dos poderes tradicionais e dos poderes tribais. Não temos essa experiência, desde logo, e também não temos esse conhecimento teórico. Mas penso que essa é uma questão que também se coloca a vossa realidade jurídica, sobretudo, agora não tanto para estudar, mas agora da perspectiva também de novos direitos que é possível encontrar aí. Portanto, a cláusula aberta de direitos fundamentais, isto é, aquele mecanismo que permite encontrar novos direitos fora da Constituição, também vai funcionar aqui. Também vamos encontrar, então, aqui, nestas comunidades tradicionais, novos direitos que essas comunidades tradicionais vão ter direito a ter no âmbito da sua autonomia de auto-organização do governo e também de autonormação no que respeita aos vários aspectos da sua vida comunitária. E, portanto, era isto que eu queria dizer-vos, aqui de uma forma muito rápida, muito telegráfica, lançando aqui alguns temas e, de novo, evidentemente, agradecer o vosso convite e enaltecer, de facto, esta iniciativa e desejar todo o sucesso a este Centro de Direitos Humanos e Cidadania da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, a instituição que me habituei a respeitar há muitos anos. Já preferi várias conferências na Universidade Católica no Palanque, em Luanda, e com muito gosto, desta vez, só podia aceitar o convite que me fizeram. Muito obrigado e sucesso nos vossos trabalhos, e eu estarei aqui um pouco mais, claro, para, desde logo, responder às vossas perguntas e também acompanhar um pouco da intervenção seguinte, embora não possa estar durante todo o debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, pela muito rica, muito interessante comunicação que fez. Dar também aqui nota da pontualidade. O Sr. Professor fez 29 minutos. Acho que é mais um elemento para inserir no currículo. Portanto, uma pessoa pontual, de facto, enfim, fez uma comunicação muito interessante, muito organizada e com pistas muito oportunas
do ponto de vista deste direito constitucional moderno, com estas novas questões do dia a dia do direito constitucional, e algumas delas têm estado a representar a área de investigação e escritos do senhor professor, nomeadamente no que toca a esta relação recente que vai ocorrendo no que toca ao mundo digital e o direito, portanto, ao ciberespaço, sociedade digital. Deu também aqui notas muito interessantes em relação a esta relação entre o direito e a natureza, esta nota final que fez em relação ao costume, que é também um tema que tem despertado muita atenção entre nós, a afirmação desta dimensão, sobretudo no contexto africano da boa governação, os problemas da corrupção que estão na ordem do dia e que ainda vão constituindo momentos onde necessidades de desenvolvimento académico, científico e até mesmo a nível das políticas públicas que os países desenvolvem. Fez também aqui uma nota muito interessante sobre essa questão de saber se há de facto ou não uma teoria comum em torno dos direitos fundamentais e se há este critério uniformizador. Pronto, não temos sempre a fazer mais incursões em relação ao que o professor aqui expôs muito bem, pronto, deixamos o mérito das suas próprias palavras. Eu queria fazer uma ponte, mas como o senhor professor tem uma agenda que nos parece que não permitirá estar até o fim para depois discutir questões que venham aos nossos... Posso ficar, eu não sei, agora posso ouvir o colega seguinte, Teófilo Cojo, se for possível. Sim, se o senhor professor tiver claramente disponibilidade, eu gostaria de fazer uma ponte e depois fazíamos um debate, fazíamos um debate conjunto com o nosso público. Então eu passo agora a apresentar